Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia e você é muito bem-vindo aqui. Eu espero que você esteja bem, eu estou bem, estou gripada, mas aqui a busca por Deus ela não para, logo vou ficar boa, vocês vão ver. E eu quero convidar você hoje a gente dar continuidade ao que a gente falou ontem sobre delegação, delegar tarefas, sabe, descentralizar as coisas. É sobre isso que eu quero falar com você. Se você é novo aqui no canal, seja super bem-vindo. Você pode aproveitar, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder os vídeos. Todo dia nesse horário mais ou menos tem vídeo aqui no canal. Tem de sábado também, onde eu coloco às vezes uma temática diferente, eu coloco um louvor. E aí você não perde os avisos quando o YouTube entregar o vídeo para você, tá bom? Aproveita também, compartilha com alguém. Compartilha, por exemplo, com o líder esse vídeo, vai ser bem legal. Porque assim, às vezes a pessoa tá absorvendo um monte de coisa, tá cansada, tá sofrendo e não sabe por quê. Então, esse vídeo é para você, é para essa pessoa, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai renovar, vai trazer vida, vai falar com ela e vai dar direção sobre o que fazer para essa situação mudar. Antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para aquilo que Ele tem hoje pra gente, que eu acho que hoje nós vamos tirar lições aqui muito preciosas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa palavra. Quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é aquele que leva os nossos fardos. O Senhor é aquele que troca, ó Deus, o nosso fardo pelo seu que é leve. E eu peço ao Senhor que fale com a gente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para a palavra de hoje, nos transforme. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Se essa pessoa que está me assistindo é um líder em alguma área da vida, peço ao Senhor que dê sabedoria para que esse fardo seja leve, para que essa pessoa tenha sabedoria naquilo que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Que a sua palavra nos transforme, gerando em nós, Pai, corações ensináveis, corações amorosos, perdoadores. Em nome de Jesus, abra, Senhor, a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos aprender e não perder nada daquilo que o Senhor tem para a gente hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. No vídeo de ontem falei sobre delegar tarefas, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui e vai ser muito preciosa essa lição. Aqui dando um contexto, o povo está no deserto. No vídeo de ontem, Josué foi à guerra e Moisés estava ali com as mãos levantadas. Enquanto ele mantinha as mãos levantadas, o povo de Israel estava vencendo, mas quando ele abaixava, o povo perdia. Então Moisés precisou da ajuda de Ur e de Arão para manter as mãos ali levantadas, né? Graças a Deus eles têm a vitória. Ali a gente vê a menção de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, justamente por isso, porque o Senhor estava dando vitória ali a um povo, a uma nação. E agora a gente vai dar continuidade sobre o tema de delegar, um tema para liderança. Às vezes a gente sente que ali tá pesado, né? Vamos entender um pouquinho por quê. Então eu convido você, pega lá sua Bíblia, o seu celular, vem aqui comigo. Se for o caso, pausa o vídeo aí. E nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ler Êxodo 18. Êxodo 18 está dizendo assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, mulher de Moisés, quando este a havia enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera, o Deus de meu pai foi o meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés, até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com tua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda.
Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó. Sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, e julgo entre eles, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. Com certeza tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim, aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo este povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvidos ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo. Levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se do seu sogro e este voltou para sua terra. Gente, que lição maravilhosa sobre administração, sobre gestão de pessoas, né? Aqui a gente vê claramente o Senhor mandando Jetro, sogro de Moisés, ali para ter um encontro com ele, cada um conversar, sabe? Como é que você tá? Como que eu tô? Trocando ideia ali, até que chega o dia, o momento que o próprio Jetro vê o trabalho de Moisés e ele, fica acompanhando ali o dia inteiro. Ele percebe que Moisés fica ali atendendo as pessoas desde manhã até a tarde e era um fardo pesadíssimo. Gente, vamos lembrar que quando o povo saiu ali do Egito, a Bíblia diz que era um povo de 600 mil homens, sem contar as crianças, né, o gado, né, toda aquela galera ali, as famílias, enfim, as mulheres. Então, para pensar, Moisés atendendo todo aquele povo. Vamos lembrar também que eles estavam no deserto, não era um clima ali, uau, super fresco. Era calor, era fadiga, era cansaço, era assim, desgaste, sabe? E ali a gente vê Moisés com aquela boa intenção, aquele coração de julgar as causas de todo mundo, o que humanamente era impossível. E aí Jetro, ele dá para ele um conselho de ouro, falando para Moisés separar ali homens tementes a Deus, homens que odeiam a desonestidade, né, que sejam honestos, homens capazes, pessoas com esses critérios para cuidar de outras pessoas. Assim o fardo de Moisés seria mais leve. E é interessante, gente, que Moisés ele dá ouvidos ao seu sogro e ele faz dessa forma.
Qual é a lição que a gente tira daqui? A gente tem que observar algumas coisas. Muitas vezes, se você é líder, você quer fazer tudo sozinho. Você acha que você consegue. Você tem até o coração bom, né? Puxa, aquela pessoa precisa de mim, aquelas pessoas precisam de mim. Mas a gente precisa entender também que nós não fomos feitos para fazer tudo. Nós temos limites. O Senhor colocou limitações em nós. Por isso precisamos uns dos outros. Então Deus manda Jétro, como muitas vezes Deus manda pessoas pra gente, para ajudar a carregar o fardo. Porque se você parar para pensar, se você faz tudo sozinho e você se sobrecarrega, a pessoa que você acha que está ajudando também vai ficar cansada e vai se sobrecarregar. Vamos lembrar aqui que havia uma grande quantidade de gente para Moisés atender. Então até essas pessoas se cansaram. E a Bíblia diz que essas pessoas que estavam ali para ajudá-lo a administrar todo aquele povo, eram pessoas que estavam ali para ajudá-lo a carregar o fardo. Olha só o que diz o versículo 22. Que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Ou seja, foi colocado um critério aqui. Tudo que for mais simples, outras pessoas podem resolver. Deixa levar para você o que é difícil. Aqui Moisés, ele não estava deixando de fazer o que Deus tinha ordenado ele fazer. Até porque Jétro fala para ele, olha, você tem que continuar mesmo ensinando, passando as leis, os decretos de Deus. Só que assim, coloca um filtro. Deixa chegar para você só o que é difícil. As outras causas, outras pessoas podem cuidar. Gente, é engraçado quando a gente vê aqui os grupos, né? Grupos de 1000. Já parou para pensar o que é um grupo de 1000 pessoas para você administrar? Um grupo de 50? Aliás, vamos pelo contrário, né? Grupo de 10 já é difícil. Grupo de 50, mais ainda. Grupo de 100 é difícil. Agora imagina o grupo de 1000. Sabe? A gente precisa entender que a gente precisa aprender a delegar. Quando a causa ela se torna grande, eu falei isso no vídeo de ontem, tudo aquilo que é grande dá trabalho, tudo aquilo que é grande demanda pessoas, toda a causa, toda a missão que é grande, gente, a gente precisa confiar no trabalho do outro. Você precisa ter o critério, como teve o critério aqui. É claro que você não vai pôr qualquer pessoa para cuidar de outra pessoa. Então aqui o critério era o quê? Homens tementes, homens capazes, né, que a Bíblia diz, e homens que odeiam a desonestidade, pessoas íntegras, pessoas honestas. Essas eram as pessoas que cuidariam desses grupos ali junto de Moisés, com o intuito de ajudá-lo a levar esse fardo. E aí é onde eu pego e falo isso para você. Se o seu fardo tá pesado, se tá difícil, reveja o fardo. A Bíblia diz mesmo, eu tenho um vídeo aqui falado sobre o fardo leve de Jesus. O Senhor Jesus, ele coloca pra gente, sabe? Ele se coloca diante de nós para que a gente troque esse fardo pesado pelo fardo leve. Não tem jeito, se você for fazer tudo sozinho, o seu fardo sempre vai ser pesado. E ele não precisa ser. Ou não precisa ser tão pesado assim. Moisés também, ele tem aqui uma atitude que eu acho que é muito interessante para o líder. Moisés, ele sabe ouvir o conselho. Ele ouve o conselho. A gente precisa ter esse coração ensinável. Esse coração não arrogante, do tipo, eu sei tudo, eu consigo. Você tá ali, sabe, sendo moído pela situação, moendo as pessoas, cansado, e você acha que ainda consegue, e você acha que não precisa ouvir mais ninguém. Gente, aprenda a ter um coração ensinável, principalmente se você é um líder, sabe? Porque um coração que não é ensinável, um coração endurecido, sabe? Um coração que acha que sabe tudo, que é arrogante, numa posição de liderança, ele não é útil para ninguém. Ele não é útil nem diante de Deus e nem é útil para as pessoas. Você precisa estar bem. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem em primeiro lugar. Sabe, tem uma alegoria não, mas tem uma instrução, quem pega avião sabe disso. Quando a gente entra no avião e vai fazer uma viagem, tem lá o comissário que ele dá as instruções, caso o avião venha, né, a perder altitude ali, situações de emergência, como a gente deve se portar. A gente tem que colocar a máscara primeiro na gente para depois colocar no outro.
Significa o quê? Eu preciso cuidar de mim primeiro para eu poder ajudar alguém. Eu não posso colocar máscara direto no outro. Não tem utilidade. Você precisa estar bem. Você está pegando isso que eu estou dizendo para você? Você está pegando essa palavra, esse ensino que Deus está trazendo hoje pra gente? Sabe? Não faça tudo sozinho. Não sobrecarregue, não adoeça. Você, assim, é como trabalhar em empresa. Isso eu posso falar com propriedade. Gente, se você não tá bem, se você não cuida da sua saúde, sabe? Se você não tem esse zelo por você, pelo seu cuidado do seu corpo, da sua mente, do seu físico, você não tem utilidade nenhuma em nenhuma empresa. Aqui eu tô trazendo para um campo de empresa. E eu também trago esse campo para um campo ministerial. Se você não cuidar de você, da sua mente, sabe? Não há utilidade do seu serviço em ajudar o outro. Porque aquilo que você for ministrar ou for ajudar, não vai ter equilíbrio, sabe? Não vai ter clareza de ideias. Quando você vai ver, você está até reclamando, você não está nem mais ajudando a pessoa, você está afundando essa pessoa mais ainda, sabe? Ela precisa olhar para você e encontrar em você uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que sabe se cuidar, uma pessoa que sabe o que está dizendo, uma pessoa que tem suas limitações e cansaços, sim, mas é uma pessoa que ela pode correr para você e vai encontrar o bom conselho, sabe? Porque você sabe liderar. Não creia, né, no pensamento de que não existe ninguém, não existe mais ninguém para cuidar. Existe sim. Deus manda as pessoas. Deus manda pessoas para ficar ali ao seu redor. E eu disse isso no vídeo de ontem. Gente, ninguém sabe tudo. Sempre na vida, isso é lição pra vida, tá? Sempre vai ter alguém mais inteligente que você, mais bonito que você, mais capaz que você em alguma coisa. Porque assim são as pessoas e Deus faz isso para que um aprenda a depender do outro e que a gente possa se encaixar até como o corpo de Cristo. Se a gente sabe tudo, a gente não precisa de ninguém. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Aprenda a delegar. Se você não sabe como, peça a Deus sabedoria para que Ele mostre para você como. E peça a Deus para que Ele abra os seus olhos para que você enxergue as pessoas que estão ali ao seu redor, que estão ali para te ajudar. Elas não estão ali para competir com você, não estão ali para roubar o seu espaço. Elas estão ali para ser bênção na sua vida. Elas estão ali também para serem desenvolvidas, debaixo de uma missão, debaixo de uma visão que Deus tem colocado para você. Mas acredite, você não vai longe se você quiser fazer tudo sozinho. Inclusive tem um ditado que diz assim, né? Se você quiser fazer as coisas até rápido, né? Você até pode fazer sozinho. Mas se você quiser ir longe, você precisa de pessoas. E aqui é um caso muito específico de Moisés, numa missão gigante, que graças a Deus ele ouviu o conselho do sogro dele, né? Graças a Deus a história chegou até nós, estamos aqui. Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. Continue firme e forte na sua leitura e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.